A gente recebendo com muito prazer o vereador Wagner Moura, do PMDB de Cubatão, conosco nesta edição. Ao lado dele, o companheiro jornalista Ademir Quintino, que também tem forte atuação na cidade de Cubatão. E à minha direita aqui, o Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, mais uma vez participando do programa com a gente. Manchetes dos jornais que fazem aqui a parceria habitual com o painel regional. Você tem aqui, como sempre, o DL, Diário do Litoral, que circula por toda a Baixada, e traz na capa aqui: UPA Central de Santos é alvo de investigação do Ministério Público Estadual, né? E, na verdade, quem responde pela gestão é a Fundação do ABC. Eu repasso aqui ao Wagner, também ao Ademir e ao Marcos Santana, o DL desta quinta-feira, que começou quente, né? Mais do que quente, fervendo, especialmente em Brasília, com a decisão do ministro Teori Zavascki de encerrar a carreira de Eduardo Cunha, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui é a manchete do Gazeta de São Paulo, que traz aqui na capa: o governo Alckmin pedala e dá calote de 333 milhões no metrô. Essa capa aqui é a manchete do Gazeta de São Paulo. Também o Wagner recebe, o Ademir, e o Marcos Santana ganha aqui o Gazeta desta quinta-feira. E o Jornal da Orla, né, representado aqui pelo nosso Marcos Santana. Jornal da Orla, que fala aqui na capa do Movimento Integrado. Monitoramento Integrado, vai reunir diversos serviços, né, e outras matérias importantes, interessantes. Jornal da Orla em formato tabloide nesta quinta-feira, circulando aqui por toda a cidade, por toda a região metropolitana, e no final de semana também no formato standard. E conferindo para você sempre também, uma gentileza aqui da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos, a manchete do Diário Oficial: o DO circulando por toda a cidade, nova entrada de Santos, obtém parecer para início das obras, após o aval do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portanto, teremos aí novidades mais para frente com relação às obras da entrada da cidade. Wagner Moura, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no painel regional. Tudo bem, vereador? Realmente, é um prazer imenso estar de volta aqui na TV Santa Cecília. Saudar o Marcos Santana, presente, a Camila Aloy. Você, Edgar, uma pessoa de grande conceito para mim, sou fã do seu programa. Opa, obrigado. Sempre estou assistindo. Wagner. E o meu amigo Ademir Quintino. Estou aqui à disposição para a gente tratar de assuntos pertinentes ao município de Cubatão e da região. Muito bem. Ademir Quintino, sempre bem informado sobre todos os temas, todas as áreas, todos os assuntos, especialmente o que acontece de mais importante em Cubatão e no país, né, Ademir? Tudo bem? Satisfação em revê-lo, Edgar. Um abraço a todos os participantes do programa, a Camila, Marcos Santana, ao meu querido amigo Wagner Moura. Não podemos dizer que o jornalista é só esportivo ou só político. O jornalista é um verdadeiro kit multimídia, e você é o maior exemplo disso, não, Edgar? Então, estou à disposição. Sou um doce. Obrigado, Ademir, por estar com a gente. Tudo bem, Marcos Santana? Não muito, né? A cabeça um pouco dolorida. A gente lamenta profundamente o ocorrido na noite de ontem, lá pelos lados da Zona Leste da capital paulista, mas tudo bem, né? Ser jornalista é o convívio diário com as angústias, né, do dia a dia. As agruras. As agruras, né? Boa tarde a quem nos acompanha ao vivo, boa noite a quem nos acompanha na reprise. E um cumprimento especial aos amigos da mesa. Muito bem. Lembrando sempre que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional e acompanhe o programa em tempo real. O painel encerrado vai para o YouTube, você revê como preferir os trechos que achar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem acompanha sempre aqui a nossa equipe de produção e a sua participação é a atenta Camila Aloy. Tudo bem, né, Camila? Tudo bem, doutorão, isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde a você que está em casa. Aqui no nosso programa você também tem espaço para debater, opinar, perguntar. Assim como o Boturão falou, é só acessar a nossa página no Facebook ou ligar para o nosso telefone e deixar a sua participação. Estarei durante todo o programa recebendo suas mensagens, seus telefonemas e passando aqui aos nossos convidados. Pois é, todo mundo amanheceu hoje com a informação mais do que esperada, né? Mas no fundo ninguém já tinha muita esperança de que isso viesse a se concretizar. O STF, por liminar, através do ministro Teori Zavascki, afasta o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha do PMDB, não só da presidência da Câmara, né? Mas também do seu mandato de deputado federal. Né? Muita gente tinha expectativa de que ele saísse da presidência da Câmara, lá com um acordão que pudesse facilitar a vida
do vice-presidente Michel Temer, que deve assumir no próximo dia 12, né? 11 ou 12, exatamente, essa semana que vem. Mas, na verdade, depois de uma solicitação, do pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o pedido que foi postado, foi apresentado ao STF em dezembro, né? Olha o tempo que durou, quase 6 meses aí para que isso fosse resolvido. Ainda há um outro pedido do Rede, também sustentabilidade, partido que insiste em que o STF julgue se o presidente da Câmara, ao substituir o presidente efetivo da República, ou em caso de viagem ou ausência, ou um problema de saúde qualquer que venha a acontecer, pode ser réu, né? Então é uma outra situação, outro julgamento. Mas finalmente parece que aconteceu o que todo mundo esperava, né? Pelo menos nesse caso, né, Wagner? Eu tive ontem em Brasília, Teve né? ontem em Brasília, né? Com o deputado Wagner Rossi, tinha uma audiência com o deputado, nós montamos uma comissão de saúde na Câmara Municipal de Cubatão e eu fui lá no sentido de observar, né, qual os recursos da saúde que são investidos em Cubatão, ter um diagnóstico, um raio-x da situação de Cubatão, até porque para a gente caminhar com essa comissão lá na Câmara Municipal de Cubatão. E eu observei que o clima está muito tenso mesmo no Senado Federal e já se esperava essa situação, tudo que está acontecendo no país hoje, já era esperado, né, muito tempo. Tendo em vista que hoje, eu estava comentando aqui antes, a situação que está política no Brasil hoje. A política está desmoralizada e cada momento, né, se tem um fato, se cria um fato político que, de certa forma, queima mais os políticos e a política. Então, o momento do Brasil hoje que nós estamos passando, que é um momento que é um momento da gente ter certas mudanças, começar a mudar os conceitos de política no país, porque precisa isso. Nós somos cobrados pelos eleitores e, de certa forma, todos aqueles que fizeram algo de errado têm que pagar por isso, né? Isso é normal. Ainda há um recurso, né, do presidente da Câmara que vai agora a plenária, agora à tarde, né? E parece que todas as pendências que têm relação com eu acho que a gente pode falar já de ex-presidente da Câmara, sei lá, né? De repente ele consegue uma reviravolta, eu acho muito difícil nessa altura do campeonato, né? Eduardo Cunha, todas essas pendências judiciais, todas essas denúncias que existem contra ele no STF serão resolvidas, serão julgadas hoje, viu, Ademir? A pressão dos partidos políticos, movimentos sociais, ela aumentou depois da votação do impeachment. Então, eu acho que era uma tragédia anunciada, a votação que está sendo adiada desde dezembro, como você falou, e era questão de tempo. E hoje o Supremo vai, enfim, definir a situação não só do presidente, como do deputado Eduardo Cunha. Eu acho difícil a manutenção dele, por mais lobby e força nos bastidores que ele tem, Edgar. E o José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, já anuncia que vai tentar a anulação de todo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara por ter sido comandado por alguém que agora é derrubado desta maneira pelo Supremo, né, Santana? Agora sei lá o que pode acontecer, se isso tem alguma possibilidade, alguma viabilidade ou não. Na verdade, eu acho mais fácil um burro voar do que disso acontecer, né? Isso acontecer, porque a petição feita pelos juristas, se eles tivessem colocado uma receita de pamonha, o processo ia ser aprovado de qualquer maneira, porque na verdade ninguém leu, né? Ninguém leu. Apenas para exemplificar isso daí, na comissão do Senado, as oitivas de acusação e defesa terminaram ontem. Em menos de 24 horas, o relator já estava com o parecer completamente pronto. Como é que ele ia conseguir fazer um relatório em cerca de 15 horas, 10 horas que seja, já com entre aspas, embasamento para decidir pelo afastamento da presidente? E outra coisa que muita gente está comemorando a saída do Eduardo Cunha, mas na verdade o que precisamos é lamentar, porque o pedido, lamentar, não a saída dele, mas lamentar a morosidade da justiça, porque claro. Na verdade dá a nítida impressão de que ele foi usado em outubro, usado para conduzir o processo de cassação da presidente Dilma, e agora, como ele não serve mais, vai atrapalhar o futuro presidente, então vamos tirar o Cunha das costas do Michel Temer. A impressão que dá, pode ser que a gente esteja errado. A permanência do cargo, dele no cargo só foi abreviada por uma conta de uma vaidade do ministro Teori Zavascki, porque o outro ministro do Supremo, o Lewandowski, iria levar à votação uma outra ação, uma outra bronca que o Eduardo Cunha já tinha. Então, para ele não se sentir atropelado, para ele não ficar às claras que ele realmente sentou em cima do processo, ele resolveu conceder essa liminar.
né? Então, quer dizer, temos que lamentar toda essa morosidade e todos os reflexos que vão ter no cenário político. Ele está sendo derrubado, segundo o ministro Teori Zavascki, porque não tem condições para exercer a presidência da Câmara, por todos os indícios que existem contra ele, e também pela capacidade que ele tem, com o poder do cargo, de atrapalhar as investigações que estão sendo produzidas, estão sendo realizadas contra ele por envolvimento na Lava Jato. 6 meses praticamente para eles entenderem, compreenderem que era um perigo para as investigações e para a sequência da Lava Jato a presença do Eduardo Cunha ali. Se me permite, nesse meio tempo, o Supremo encontrou tempo e achou mais relevante discutir questões importantes, como se a pessoa tem o direito ou não de entrar com a própria pipoca no cinema. Aliás, como foi publicado, foi muito bem publicado pelo Jornal da Hora, não sei se todo mundo acompanhou. O que chama atenção tudo isso, chama atenção tudo isso é a demora. Você demora em resolver tudo isso, fica o país aí totalmente parado, na iminência de uma solução e aí gera tudo que está acontecendo hoje, principalmente aqui na Baixada, no país todo, a questão do desemprego, a questão dos investimentos. Sem dúvida. Chama muita atenção e que isso vai prejudicar diretamente não só nossa sociedade no todo, mas também todas as prefeituras hoje, né? Porque hoje é iminente a queda de arrecadação, todos os prefeitos vão ter problema daqui para frente, no segundo semestre e mesmo no ano que vem. E essa situação tem que ser totalmente resolvida o mais rápido possível, porque o que o cidadão quer é justamente isso, ele quer trabalho, emprego, e hoje está faltando, principalmente aqui na Baixada Santista, a crise que nós passamos. Com relação ainda a essa questão política, o Wagner, você com a experiência que tem, Ademir também fica à vontade, essa decisão beneficia o presidente Michel Temer a partir do dia 12? Eu acho que o Michel Temer, independente de qualquer coisa, vai ter que ter muita habilidade política e ele já foi 2 vezes presidente do Congresso, né? Eu não sei se beneficia de certa forma, mas começa hoje com a mudança direta no Congresso, porque deve haver hoje uma nova eleição para o novo presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, isso deve ocorrer. Hoje já se esperava essa votação hoje, o julgamento hoje do STJ com referência ao Eduardo Cunha, e eu acho que como o Teori Zavascki, o ministro, tinha que decidir, ele já julgou o mérito agora de manhã para depois tomar a decisão que eu acho que já está praticamente definida, né, Marcos? Eu acho que deve-se ter uma decisão final do afastamento do presidente da Câmara dos Deputados. E com isso, antes mesmo do Michel assumir, eu acho que vai haver a mudança da presidência, que hoje já se começa o Congresso junto com o novo presidente durante os 6 meses. Assume o Valdir Maranhão, deputado federal do PP. Mas isso é provisório, se for uma decisão definitiva, tem que ter eleição. Que é outro investigado na Lava Jato. E o Valdir Maranhão em outras operações da polícia também, né? Teve contas da prestação de contas de 2010 reprovadas. O Valdir Maranhão é notável também por o seu patrimônio pessoal. Em 8 anos, ele multiplicou por 4 o patrimônio dele. Quer dizer, tem uma série de coisas muito nebulosas ao longo da trajetória política dele. E o do grupo de apoio do Eduardo Cunha, né, ex-presidente da Câmara, a gente pode considerá-lo assim, já nesse momento. E vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem um prazo aí para convocar as eleições, para fazer a eleição interna na casa, né? Vai ser uma coisa mais um processo turbulento, né? Mais uma pressão a menos para o futuro presidente. Eu acho também. Porque já fica resolvida a pendência, que é essa questão do Congresso. Né? Eu penso dessa forma. Muito bem. Você esteve em Brasília conversando com o presidente estadual do partido, né? Wagner Rossi, deputado federal. Estive junto ao Ministério da Saúde, né? Para fazer um diagnóstico, um raio-x da situação. Porque Cubatão, recentemente, e não é só Cubatão, toda a nossa Baixada passa por essa situação, problema da saúde. E é preocupante isso, até porque recentemente o nosso P2 lá da cidade estava fechado, né? Então você observa que na iminência dessa gripe H1N1 na Baixada, que requer isolamento, essa questão toda, eu acho que os leitos tinham que voltar à normalidade. De certa forma, a gente tem que buscar recursos para isso. Hoje o recurso que o Hospital de Cubatão tem é só do governo federal, não tem do governo estadual. O que fez eu montar uma comissão, né, constituída dos 11 vereadores da Câmara, para tentar buscar, junto ao secretário de Saúde do Estado, recurso para a gente conseguir investir em Cubatão. Porque lá em Cubatão hoje, 50% do hospital você atende pessoas de São Vicente, Santos, né, e só Cubatão, Marcos, que mantém o hospital. Isso é injusto, a gente tirar dinheiro público só do município de Cubatão. Hospital municipal, né? Um hospital municipal que, por ser SUS, tem que atender toda a região e toda a Baixada Santista.
Ou seja, dependeria, em tese, da colaboração do Estado e da União. Com certeza, eu acho que Deveria ser assim, né? Cada ente da federação tinha que ter sua responsabilidade, né, e sua participação aí na manutenção do hospital. Muito bem. E aí avançou, a conversa ficou por aí? Ou... Não, aí eu fiz essa visita mais uma questão de visita política também, e uma visita de informação, né, e através dessas informações que eu fico preocupado com a situação também da CRP de Cubatão, que é a certidão previdenciária. Nós estamos lá sem certidão há muito tempo, né? E isso prejudica também que os recursos, tanto prejudicou nas emendas parlamentares estaduais como nas federais. Então temos que resolver a situação também, então vamos se levantar para fazer um raio-x. É importante fazer isso para ver a situação da cidade. Até porque nessa audiência pública de finanças eu fiquei extremamente preocupado com a queda de orçamento na questão do ICMS, na questão de ISSQN, na questão do IPTU mesmo, né, que está diminuindo, e você sabe que os contratos da cidade, eles têm um reajuste, né, um reajuste anual. Isso preocupa porque, quando eu sentei naquela cadeira de prefeitos, 35 dias, Marcos, o déficit orçamentário mensal é de 8 milhões de reais. E hoje deve estar muito mais que isso. Então a gente tem que ter uma ideia correta da situação, porque quem vinha ser prefeito, ganhar isso em Cubatão, vai ter grandes dificuldades para administrar a cidade. Então, mais do que justo, a gente tentar buscar recursos, né, para a gente investir na cidade. Vai precisar diminuir também a quantidade de secretários alterados, não, Wagner? Sim, tivemos 84 secretários da última administração, 13 de saúde, Última administração não, atual administração. Da atual administração, 13 de saúde, houve 13 trocas. 84 secretários que foram 7 anos. Nomeados pela prefeita em 2 mandatos. Eu acho dois que mandatos. Isso prejudica diretamente também. Isso é incrível. Essa questão de gestão Isso aí é Guinness Book. né? Porque você ter 13 secretários de saúde, você 7 de finanças, isso já que são secretarias extremamente importantes para o município, todas as secretarias importantes, mas são as secretarias diretamente ligadas ao prefeito, e que você tem que resolver, que é a questão orçamentária da cidade. Então acho que isso prejudica muito, Ademir. Acho que o próximo prefeito também que entrar não pode fazer essas mudanças radical, né? E no momento de crise desse aí, você tem que pensar bem, que nem o Michel Temer está entrando agora, reduzir os ministérios, né, e colocar as pessoas competentes, certas, indicadas para tentar resolver inicialmente a situação que passa o país hoje. Dá praticamente um secretário por mês. São 90 meses, né? Da prefeita no cargo, ela trocou 84, né? Isso. 84 secretários. Olha, ainda dá tempo, viu? Ainda há essa possibilidade dela alcançar essa média aí, se fizer uma forcinha. Né? Não vai precisar fazer muita força. Se tirar mais meia dúzia, pum, bate. Um por mês. E vai trocando um por mês até o final do mandato, em 31 de dezembro, consegue essa média histórica de um secretário nomeado por mês, viu, Santana? Realmente é impressionante. Isso daí acaba interferindo diretamente no serviço que é oferecido à população, né? Porque quando um secretário já chega na secretaria, começa a se inteirar do trabalho a ser feito, as dificuldades, começa a dar a sua cara à gestão naquela pasta ali, ele já é sacado do cargo, né? Além do secretário de saúde, também teve uma grande dança das cadeiras na Secretaria de Finanças, né? Isso aí, 7, né? Então, isso aí demonstra também a dificuldade que a prefeita tem de trabalhar com o orçamento ali, tudo bem que o cobertor é curto em todas as gestões públicas, né? Ou seja, nas prefeituras, no governo do estado, no governo federal, as despesas as necessidades são sempre maiores do que o poder público consegue arrecadar. Mas ainda assim, essa grande troca de secretários aí demonstra uma dificuldade da prefeita em fazer a gestão financeira do município. No intervalo, a gente retoma o painel regional daqui a pouquinho, em instantes. De volta aqui a sequência do nosso painel regional, vereador Wagner Moura, ex-presidente da Câmara de Cubatão, está aqui com a gente, vereador do PMDB. Wagner Moura que foi prefeito, né, por 35 dias, se não me engano. 35 dias, né? Quando a prefeita Márcia Rosa e o vice Donizete foram afastados pela Justiça Eleitoral, se não estou enganado, né? Isso aí. Justiça Eleitoral. Ademir Quintino conosco também, o Marcos Santana e a Camila já com participações sempre importantes do nosso telespectador. Ô Wagner, por falar nisso, você tem uma pendência aí na Justiça do PT contra você, né? Você era vereador do PT, deixou o partido ano passado, antes da janela partidária, e o PT requer o seu mandato por fidelidade partidária, essa coisa toda. Mas antes de você falar sobre isso, queria aproveitar a tua experiência
Foram 35 dias no cargo, claro, não foram 1 ano, 2 anos, esse é um período curto, mas você tem uma experiência grande em gestão, em administração, foi secretário de habitação da Márcia, Obras e Habitação. Obras e Habitação, durante um bom período. Foi talvez o secretário mais longevo, tirando o Fábio Inácio. Eu fiquei 3 anos e 4 meses na Secretaria 3 de anos, Obras. bastante tempo, né? Com essa... Eu peguei um período muito difícil. Com essa rotatividade, né, que existe no governo da Márcia. Mas é um período muito importante, que eu passei por 3 governadores, né? Eu passei pelo Serra, pelo Goldman e pelo Alckmin. Na verdade, nós entregamos lá o projeto Serra do Mar. Foi o maior projeto socioambiental da América Latina, que eu tive o prazer e a honra de trabalhar como secretário na época, junto com o governo do estado, esse projeto. E também teve a questão do projeto que é do FINIS, lá do PREPAC, onde nós entregamos 940 unidades habitacionais. Então, até minha entrega do meu cargo, lá, dia 2 de abril de 2012, doutor, eu entreguei quase 5.400 imóveis. Isso é projeto próprio do governo federal e junto com o governo do estado. O Wagner tem uma vantagem aí, né? Estratégica, porque ficou 35 dias sentado na cadeira de prefeito, né? Com essa responsabilidade, assinando. Não deu para fazer uma mudança na gestão, evidentemente não era possível uma coisa dessas, mas tem uma experiência do que entra, do que sai, do que se tem que pagar, do que se consegue pagar, daquilo que não dá para pagar, e essa coisa toda, né? E se você me permite, os 35 dias do Wagner foi um governo conciliatório, chamou a Câmara para conversar. É verdade. Estava pegando, inclusive, verba do AGEM para reformar o Centro Esportivo Edivaldo Oliveira Chaves, o PITA. Depois que o Wagner saiu do mandato de prefeito, pararam as obras no Edivaldo Oliveira Chaves, o PITA. Inclusive, o PITA esteve comigo recentemente e disse que se for para ficar daquele jeito, o Centro Esportivo ser o nome dele desde 2009, ele preferia que tirasse o nome dele. Então é vergonhoso o Centro Esportivo parado por todo esse tempo. Com o Wagner, o governo do estado parece que tinha diálogo, algo que não acontece com a atual administração. Wagner, e aí? Dá para fazer um raio-x aí? Observando justamente minha decisão toda de se sair do Partido dos Trabalhadores, a decisão toda foi justamente essa. Porque eu sentando na cadeira aos 35 dias, eu tive ali uma ideia do que ia acontecer com a cidade, porque até então eu não sabia. E eu pensei que quando a prefeita Márcia Rosa retornasse, né, através de liminar que ela retornou, ela ia tentar dar continuidade ao que eu tinha implantado. Porque eu acho que naquele momento, a partir do momento que eu descobri que o déficit orçamentário mensal era de R$8 milhões, eu acho que todos os vereadores, hoje, naquela época, hoje deve estar uns 12. Nossa. Ficava insustentável a situação, porque a cidade ia quebrar, não tinha condição de se administrar a cidade do jeito que está. E para isso, para a cidade recuperar... Só para o pessoal entender bem, déficit orçamentário, a prefeitura arrecada o valor que você gasta. E gasta você tem que fazer um xadrez. 8 milhões a mais do que arrecada durante o mês. Arrecada 70, gastava 78. Vou te dar um exemplo. O aposentado recebeu agora, de terça-feira, porque tem dinheiro do CMS, então ela paga os aposentados. Aí deixa de pagar a empresa Marvel, o mesmo deixa de pagar o hospital, um mês paga outro, então fica esse xadrez para se fazer o pagamento da prefeitura. Isso é extremamente preocupante. Então fez com que eu falasse, prefeita, a senhora vai retornar ao seu mandato. Agora eu acho que tem que abrir para os vereadores, tem que ter uma conciliação para a gente administrar a cidade. Você vai administrar junto, senão a cidade vai quebrar. Senão não adianta ficar do jeito que está. Né? E aí, para minha surpresa, aconteceu. Eu observei que continuou os aditivos contratuais na cidade, em vez de fazer uma gestão, o contingenciamento tem que ser feito nessa situação de hoje, não. Se continua a situação que está com o Cubatão. Recentemente teve até o Danado de Bom, que eu espero que o recurso que veio, não nada contra o Danado de Bom, que o recurso que vem do Danado de Bom tenha vindo da indústria, de uma parceria, de um apoio. Que eu acredito que não vai ser, que o dinheiro público vai ser usado ali. No momento que a gente passa por uma crise tremenda no país e no momento que a saúde de Cubatão está capengando. Então, de certa forma, é um momento que você tem que privilegiar alguma coisa. Qual é a prioridade do governo na cidade? É a questão da saúde e da educação. Né? Você tem que priorizar isso. E a questão da manutenção da cidade, que a cidade hoje está totalmente na situação difícil. Ô Wagner, você lembrou muito bem de que a prefeitura enfrenta um déficit mensal, né? Uma causa direta disso daí é a queda da arrecadação dos tributos, né? Que tem em consequência da crise econômica que atingiu profundamente o polo industrial de Cubatão, tanto é que a Uzi Minas demite milhares de trabalhadores, fica nesse fecha, não fecha a unidade de Cubatão.
no seu entendimento, o que o poder público municipal pode fazer para tentar recuperar essa arrecadação e, consequentemente, até gerar mais empregos aí e movimentar a atividade econômica na cidade? Marcos, teve uma coisa que eu lutei 2 anos como presidente da Câmara de Cubatão, que é a questão do plano diretor municipal. Eu acho que é extremamente importante o plano diretor da cidade. Várias vezes eu vim aqui, e eu falei isso, né, que é a questão da verticalização da cidade. Porque Cubatão tem uma área territorial muito pequena hoje. E você aprovando um plano diretor, o que vai acabar acontecendo? Primeiro que as pessoas que moram em Cubatão não conseguem comprar um imóvel em Cubatão, que vai tornar mais barato o imóvel. Vai baratear, porque você comprou um terreno e você verticalizou ele. Segundo, que aliás, você... é a tua especialidade. Minha especialidade. Você trabalha segundo, com que o você... mercado imobiliário, né? Então, a construção civil vai gerar emprego. Então, você vai ter emprego diretamente, vai gerar emprego. Terceiro, que você vai arrecadar imposto para a cidade. Então, tipo ITBI, você faz uma venda, você tem que pagar imposto para a cidade. Então, de cara, diretamente, o plano diretor da cidade, que está totalmente ultrapassado, arcaico, o plano diretor é de 1998 e hoje, mandaram um plano diretor para a Câmara que é pior do que o que está hoje, né? Que foi um plano diretor que foi enviado sem discussão. Mandaram quem? A prefeitura? A administração. Enviou um plano diretor sem debater esse plano diretor. Por exemplo, com a Associação dos Engenheiros tem que ser ouvida. Com a Associação Comercial e Industrial da cidade tem que ser ouvida. O CIESP, que gera todo o polo industrial, porque 27% do território de Cubatão é polo industrial de Cubatão. Sim. Então, com tudo isso, são pessoas que tinham que ser ouvidas, para a gente mudar o plano diretor da cidade que a gente precisava. Até em virtude de que nós temos que trazer novos investimentos. E eu não falo novos investimentos na área da construção civil somente, que é a minha especialidade e é a área que eu trabalho. Eu falo também na questão da gente aproveitar a questão do aço. Né? Se nós estamos em crise, era para a gente ter trazido empresas de metal mecânica para a cidade, que a gente possibilitasse, né, de montar, tipo montadora, né? Outro tipo de fábricas que viessem a gerar mais emprego na cidade e para a gente levantar uma nova siderúrgica. A nossa siderúrgica, o fechamento dela, né, perdeu o estado de São Paulo. Nós fechamos a siderúrgica do estado de São Paulo. Né? Isso foi ruim para o governo do estado, foi ruim para a prefeitura, que se beneficiou mais a Uzi Minas, porque, lógico, se o maior acionista são mineiros, você acha que eles vão puxar para quem? Para Minas Gerais. Mas, na verdade, se perdeu o estado de São Paulo com a redução da questão da primária da Uzi Minas, que foi o fechamento do Alto Forno e da coqueria. Eu acho que tem que ser... É um momento que nós temos que lutar e rever essa situação e tentar... E aí depende da união de todo mundo. Depende da união da prefeita, do bom relacionamento dela, né, de ir junto ao governo do estado, ou mesmo ao governo federal e ao CIESP, para tentar, de certa forma, criar alguma alternativa que a gente consiga não fechar definitivamente a nossa siderúrgica da cidade. O CAGED, inclusive, que é um órgão do Ministério do Trabalho, divulgou recentemente, agora essa semana, mais de 15 mil empregos formais perdidos aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Olha só, se você considerar prestador de serviço, gente que não é registrada, então vai passar de 30, né? Só para melhorar o seu raciocínio quanto à questão, foram 100 motoristas desempregados da Breda, por exemplo. Né? Envolve 50% da frota de táxi da cidade. Né? E hoje, eu que tenho a maior imobiliária da cidade hoje, a gente tem quase 300 imóveis fechados para locação. Então você vê que eu sou o termômetro e o reflexo da cidade. Não está arriscando, né? Nem para comércio, nem para... Não. Quem vai arriscar? Quem vai investir, principalmente na área comercial? Num momento difícil como esse. Números significativos, não? Muito pouca gente vai se investir. Impossível. Complicado. Então, realmente é preciso de uma situação. Mas eu queria, então, dá para fazer um raio-x aí da situação. Você ficou 35 dias no cargo, né? O que entra, o que sai... Mas o importante é relacionamento, sempre falei isso, né? É relacionamento com o Poder Legislativo, relacionamento com o Poder Judiciário, isso é importantíssimo hoje para qualquer administrador. Que vai assumir a prefeitura vai ter que ter esse relacionamento. Então você vê falha na gestão? Sim, falha de comunicar, falha de se dividir os problemas da cidade com quem foi eleito pelo povo. Na verdade, quem foi eleito foi a prefeita e os 11 vereadores, né? Então você tem que ter uma conversa no sentido de você tentar priorizar o que é mais importante para a cidade, o que nós vamos fazer na cidade de importante para que a população seja mais beneficiada. Agora, porque a prefeita Márcia Rosa foi vereadora, 2 ou 3 mandatos, não me lembro agora, e depois foi eleita prefeita com uma votação muito significativa, foi reeleita em Cubatão, num processo polêmico, bastante polêmico, um jornal lá que não tinha registro na Associação Brasileira de Imprensa, era um jornal meio fantasma lá, que era pilotado pela Secretaria de Comunicação do município, soltou manchetes lá contra o candidato da oposição, o principal candidato, que era do PSDB, Ney Serra, dizendo que ele não estava disputando a campanha, querendo eleger. Isso é uma situação muito complicada.
naquela reeleição da prefeita Márcia Rosa em 2012, que aliás gerou esse afastamento aí por 35 dias, e ela governa, como o Wagner lembrou aqui, governa sob liminar, por liminar, que até hoje não foi julgada pelo Supremo. Um ano e meio. Não é isso? Exato. Governo sob liminar. Inacreditável, né? Agora, é estranho que a prefeita tenha tanta dificuldade assim de se relacionar com a Câmara, né, Santana? Ela é originária da Câmara, né? Fez muita política, sempre teve uma atuação destacada na Câmara Municipal de Cubatão. E agora, ela parece que dos 11 vereadores, ela tem 3 apenas na base. Nesse diálogo com a Câmara, o grande desafio do chefe do Executivo é fazer com que a conversa se dê no plano dos projetos para a cidade. Porque o mais cômodo para o governante é fazer na base do toma lá da cá, em troca de carguinho aqui, coloca um cupicha ali, não sei o quê. Então isso daí é prejudicial completamente para a sociedade. Então o diálogo tem que se dar no plano das ideias, dos projetos de interesse público, né? E Edgar, se você me permite, o ex-prefeito Ney Serra foi criticado, muito elogiado, mas a relação dele com as instituições, governo federal e governo estadual, sempre foi respeitosa e madura. E me parece que falta um pouco isso na atual administração. Essa relação tem que ser um pouco mais madura e respeitosa. E não adianta ter discurso metropolitano e agir de forma metropolitana. Tem que pensar um pouco maior. Já que está com dificuldades financeiras nos cofres do município, tem que correr atrás de alternativas a nível estadual, a nível federal. E de vez em quando a soberba acaba imperando e falta um pouquinho de humildade para recorrer ao governo do estado em vez de ficar fazendo críticas em redes sociais. Os projetos partidários, né, o Wagner, Ademir e Santana, não podem se misturar com a gestão da cidade. Exatamente. Passou a eleição, né, as bandeiras partidárias ficam de lado, um bom relacionamento, só quem beneficia com isso é o povo. Eu acho que é importante esse relacionamento, independente de ser PT, PSDB, PMDB. Antes da gente falar da relação Câmara, e o Wagner falar da relação Câmara-Prefeita, tem uma informação aqui do Luiz Roberto, o Raposa, né, nosso companheiro aqui de Cubatão. Sequestro relâmpago. Na noite de ontem, um dos filhos do presidente da Câmara, Aguinaldo Araújo, Rogério, foi vítima de um sequestro relâmpago, quando estava em um local de fé. Levaram carro, dinheiro, documentos, e o presidente Aguinaldo, muito assustado com esse fato, claro, não poderia ser diferente, registrou a ocorrência na delegacia. Né? Atenção, o Rogério passa bem e está em casa para a alegria dos familiares e tal. Mas que é um baita susto, e esses fatos se repetem, né, em Cubatão, em Santos, São Vicente, Guarujá, enfim, na região toda. Graças a Deus, sabe que minha família foi vítima, né? Eu sei. Eu passei um sufoco muito grande com os 38 dias de cativeiro das minhas filhas, mas graças a Deus, né? E graças a Deus também a família do Aguinaldo está bem. Acho que a gente tem que estar preocupado com isso. A questão de segurança pública é uma das prioridades que a gente também tem que focar para tentar resolver, porque ninguém merece uma situação que passou, né? Só quem passou que sabe o que é isso. Sabe o que é isso, né? Então, extremamente complicado. Bom, está tudo bem com o filho do vereador Aguinaldo Araújo, presidente da Câmara de Cubatão. Isso é o mais importante, mas a gente tem que registrar esse fato, não é? Mais uma situação complicada, mais violência acontecendo aqui nas nossas cidades da região. Mas, Wagner, essa relação aí tão difícil, tumultuada aí da prefeita com a Câmara, gerou esse problema aí, e já tivemos as contas de 2011 da gestão da prefeita Márcia Rosa rejeitadas no Legislativo, foi isso? Sim, e a de 2012 já estava na Câmara, esperando o prazo para ser pautado, e também teve um parecer favorável pela rejeição das contas por parte do Tribunal de Contas também. Mas eu quero dizer, aí para a gente falar sobre o assunto da ação do PT contra mim, né, do Partido dos Trabalhadores. Exatamente, o PT tem uma então, ação é assim... PT estadual. PT estadual. Eu estava preparado para isso, né, meu objetivo, né, eu tenho um caminho maior para se fazer. E naquele momento que eu estava insatisfeito, não esperei nenhuma janela partidária, absolutamente nada aconteceu. Eu saí sabendo do risco que podia acontecer, eu avaliei que não fui eu que mudei, né? Quem mudou foi o partido, em função de quando eu entrei no partido, o partido tinha uma linha e hoje é outra totalmente diferente, não só a nível municipal, mas no país todo. Então, com a minha satisfação, eu resolvi sair, independente, né, de prazo eleitoral ou não. E aí eu sofro uma ação hoje que vai ser julgada, deve ser julgada até o final do mês, né, e qualquer que for a decisão da Justiça, né, eu vou acatar, né, porque a gente tem que obedecer a decisão da Justiça, reconhecendo que eu estou recorrendo e achando que eu estou correto no meu direito. Então, quer dizer, é o direito que eu tenho de recorrer e vou aguardar, né, até a decisão da Justiça final. Mas qualquer que seja a decisão da Justiça, eu estou aqui para acatar e deixo bem claro a situação, que na cidade hoje,
se espalha que eu estou inelegível, eu ficarei cassado e inelegível. Não existe nada disso. Né? É simplesmente a cassação de mandato, não dá nenhum tipo de inelegibilidade. Boataria, né? Boataria hoje na cidade é essa. Eu não tenho qualquer tipo de problema hoje, sou pré-candidato no partido, de ser candidato a prefeito no futuro. Pré-candidato a prefeito, mesmo que venha a perder o mandato de vereador, né? Se o PT for vencedor desse imbróglio jurídico aí, o Wagner realmente não há problema nenhum. Eu queria fazer uma pergunta para o Wagner. Você está se colocando como pré-candidato do partido à prefeitura de Cubatão. E fatalmente veremos também uma mudança na presidência da República com o Michel Temer, do PMDB, assumindo o posto mais importante da nação. Curiosamente, Michel Temer chega no cargo, assume o posto, com uma rejeição de 60%, segundo indicam a maioria das pesquisas de opinião. O senhor acha que, de alguma maneira, o que vai pesar mais? Essa rejeição, Michel Temer, ou a capacidade dele de trazer políticas públicas do governo federal para Cubatão? O apoio do Michel Temer mais ajuda ou mais atrapalha uma candidatura do senhor em Cubatão? Marcos, quando eu entrei no PMDB, não se passava nada disso, né? Eu não sabia que o Michel Temer poderia ser o presidente do Brasil. Eu acho que é importantíssimo. Hoje o Michel Temer presidente do Brasil, até para Cubatão, de certa forma, é o momento, é uma chance que nós estamos tentando ter, de tentar haver essa conciliação, né? Essa mudança no país hoje, durante esses 6 meses que o Michel vai assumir. Mas independente do Michel Temer, ou mesmo o governador Geraldo Alckmin, eu estou aqui para buscar recursos de ambas as partes. Eu acho que eu tenho que estar aberto ao diálogo, e mesmo não sei o que vai acontecer depois de 6 meses, se a Dilma possa retornar ou não. Eu acho que o prefeito de Cubatão, sendo prefeito de Cubatão, tem que buscar recursos em todas as esferas federais e tem que estar de bem com ambas as partes. Porque quem ganha com isso é o povo de Cubatão. Então, hoje, por Cubatão está sofrendo a situação hoje que está passando, eu acho que, nesse momento, eu aprendi muito com isso. Que a gente tem que se aproximar e tem que dar pires na mão e pedir mesmo recurso, que isso só quem ganha é o povo de Cubatão. E a rejeição, me parece que é reflexo... A rejeição é o momento. Reflexo das ações da presidente, não do Michel. Pelo menos é uma visão particular que eu tenho. Não. Perguntaram o que as pessoas achavam do mas acho que isso é reflexo de péssima gestão. Eu acho que é mais a fama dele, né? E o envolvimento, citação na Lava Jato, citação em outras operações da Polícia Federal, né? Até mesmo questões nebulosas envolvendo o Porto de Santos. Isso aí acaba, acho que, influenciando negativamente na imagem do Michel Temer. Eu acho que as pessoas veem a realidade dos fatos. Michel Temer é companheiro de chapa da presidente Dilma. Ontem foi dito aqui no programa. Michel é sócio da Dilma, como o PMDB é sócio do PT, do governo federal. Então não tem como dissociar. Estão dissociando, né? Mas é uma coisa que não está colando. Vamos ver se ele consegue fazer um governo minimamente aceitável para a situação do país poder avançar, inclusive na área econômica, que é o problema de todos nós, né, Wagner? Eu acho que vocês são analista político e eu acho que dificilmente qualquer analista político hoje pode prever o que vai acontecer no futuro. Ninguém pode prever ninguém pode prever absolutamente nada depois de tudo que está acontecendo. Mas eu acredito que é um momento que vai depender das ações e do ato do Michel Temer. Sem conduzir inicialmente o país e esse relacionamento, né, que é imprescindível isso, o que os administradores públicos têm que entender que o relacionamento é importante, né? É sine qua non, não adianta fugir disso. Você tem que ter esse relacionamento. Até porque você depende deles para você conviver e você administrar, tanto a prefeitura como o país. Então vai depender das ações. Isso é momentâneo, essa rejeição, como a rejeição que eu tinha há um ano atrás também. Eu também estava com rejeição. Hoje a rejeição está caindo. Que a população está entendendo qual o motivo que eu fiz, porque eu fiz. Entendeu? Eu acho que na vida você tem que explicar tudo, todos os seus atos você tem que explicar o que você está fazendo e por que está fazendo. Porque aí a população tende a entender. Mais um intervalo e a gente retoma na sequência o painel regional. Já. Muito bem, a gente retoma aqui o último bloco desta edição do painel regional, não é direto e reto aqui com a nossa Camila Aloy e a participação do telespectador aqui no painel regional, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Antes da gente voltar a falar de Cubatão, tem uma pergunta aqui do João Renato, que ele pergunta: neste momento, a decisão do Supremo de afastar o Cunha é mais política do que jurídica? É a pergunta dele. Olha, eu não sei mais nada se é política, se é jurídica. É uma questão, você acha jurídica, né? Jurídica. É óbvio, ele apresentou provas para isso, né? Então, juridicamente, eu acabei de falar de manhã. A questão foi julgado o mérito, a liminar foi o mérito. Ele tinha que julgar antes de julgar o principal, que vai ser hoje à tarde. Eu acho que o questionamento vem em cima do que está sendo colocado, porque o Eduardo Cunha deu uma declaração agora
que o STF está sendo político, está entrando na... A cassação é política, enfim, e está tentando embaralhar o jogo todo, enfim, acho que isso confunde realmente a cabeça das pessoas, mas é uma decisão... Usando as armas que tem, mesmo, né? Porque o Supremo é jurídico. Mas, Edgar, a gente pode ficar o resto do programa debatendo aqui se é política ou jurídica. Mas uma coisa é certa, Tinha que sair. ela é atrasada. Completamente. Ela é atrasada, né? Só num país como o nosso, para o STF retardar E por aí, 6 meses essa a decisão. justiça, Né? quando tarda, ela falha, né? Sem dúvida nenhuma, né? Camila, pois não. O Valdir também mandou algumas fotos para a gente da calçada do bairro Vila Nova, em Cubatão. Infelizmente não tem como a gente mostrar as fotos, mas a gente agradece a participação. Ele diz que a cidade de Cubatão está muito abandonada. Aí eu deixo... A questão da zeladoria, né? A zeladoria. Eu falei que a prioridade do governo hoje é a manutenção da cidade. Eu acho que tem que, no mínimo de receita que tem, mas tem que priorizar a manutenção. Acho que é importante isso. E lá em Cubatão, pelo visto, Está não crítica está a acontecendo. situação. Está crítica até porque é questão financeira da cidade, que eu acabei de relatar aqui para vocês. A situação é extremamente complicada. Agora, o que eu falo, eu acabei dizendo o seguinte, hoje está difícil o político pedir voto, Marcos, é difícil essa eleição. Agora, Wagner, você tocou num ponto interessante, que a zeladoria estaria ligada à crise financeira, mas, na verdade, uma parte dessa zeladoria aí independe de questão financeira, porque a prefeitura tem a sua própria estrutura de funcionários, de maquinário, para fazer essa manutenção. Quer dizer, agora, seria uma coisa que deveria caminhar sozinha, né? Hoje depende de grandes aportes, grandes licitações. Quer dizer, a própria estrutura normal da prefeitura deveria ser responsável, ser competente para executar esse tipo de pequenos serviços. Né? Já existiu isso. No passado tinha a manutenção, a secretaria composta de 500 servidores municipais. Hoje lá, praticamente escateada a manutenção. A secretaria hoje, se tiver aí 40, 50 servidores no máximo, né? E a maioria está sendo terceirizado hoje. Então isso, né, o processo Cubatão, todas as prefeituras está terceirizando a manutenção. Então, de certa forma, hoje você não tem essa equipe que você tinha antes disponível para fazer toda a manutenção da cidade. E na maioria deles é eletricista. Você lá, por exemplo, antes tinha carpinteiro, você tinha pedreiro, você tinha ajudante, você tinha tudo isso. Hoje você não tem mais essa estrutura. Então, essa estrutura requer licitação, contratação, né, e terceirização. A partir do momento que você consegue atrasar, né, os pagamentos, você também começa a afetar a terceirizada e acaba acontecendo o que está acontecendo hoje. Ou seja, sem pagamento, ninguém trabalha. Presta serviço, ninguém trabalha. Em vez de se preocupar com a boataria, devia cuidar um pouquinho mais da cidade. É especialista nisso, né? Eles são especialistas nessa boataria, de espalhar boato pela cidade, né? Denegrir a imagem das pessoas. Eu acho que isso aí eles têm que pensar mais hoje e conciliar e trabalhar, porque tem tanta coisa para fazer em Cubatão. Você foi vítima disso numa sessão agora recentemente, né? Sessão que a prefeita foi com o CEOS lá na prefeitura pedindo para a Câmara reduzir o salário dos vereadores e o próprio salário delas e dos secretários. Então aconteceu lá, alguns servidores lá, o CEOS da prefeitura, alguém que foi enviado para lá, começou a tentar denegrir minha imagem, essa questão toda, por ser caçado, porque ele está me caçando. E eu acabei fazendo até um boletim de ocorrência para preservar meu direito. E vou acabar fazendo isso, né, como sair do carro de som na cidade, falando mal da minha vida, que a minha vida todo mundo conhece, né, e quantos anos eu estou na cidade, que eu tenho empresa construída na cidade, que eu montei e hoje, né, se eu tenho o privilégio de estar bem hoje, de vida, e tenho uma empresa que é uma das maiores da cidade, né, requer isso meu mérito, não requer mérito de você acabar denegrindo a imagem das pessoas em decorrência da política, de mudança partidária ou de uma coisa que você tenha feito, que você tem certeza que você fez, que você está certo que fez. Agora, os salários, a prefeitura não atrasa, né? Tem pago normalmente. Não, o servidor foi agora, o aposentado recebeu dia 3, era para receber dia 30, né? Você acabou de receber dia terça-feira agora, atrasou esperando o pagamento do ICMS. Mas tem mudança de uma secretária em razão disso, né? Secretária de administração? Não, teve a mudança da Caixa de Previdência. O superintendente também saiu da Caixa de Previdência, que é a Ana Maria. Né? Então, ela entregou o cargo essa semana e eu acho que em decorrência de todos esses atrasos que está acontecendo, né? Porque é uma pressão muito grande, psicológica, que você tem que repassar. E essa questão da Previdência é o problema de toda a cidade também, não é só de Cubatão também não, a questão da atuarial das Previdências. Porque Cubatão hoje, entre inativo e ativo, o que você arrecada com ativo, você não consegue pagar os inativos e tem que ter sempre, né, o pai da prefeitura um reforço de caixa para se fazer o pagamento.
Muito bem. Tem mais participações com a gente, Camila? Sim, o Wellington também pergunta se Cubatão tem projeto de estender o VLT até lá, porque tem muitos moradores de Santos que trabalham na cidade e o mesmo ao contrário. Ele pergunta. Então, quando a presidente Dilma esteve aqui, nos 35 dias eu estava de prefeito, eu tive uma conversa sobre isso com a presidente, né? Naquela época só foi beneficiado até Santos, e eu falei, aí nós ganhamos naquela época, lá junto ao Ministério, um projeto, até então projeto, para depois se licitar. Então o governo federal bancou esse projeto, que era a ideia de fazer um VLT, que seria de Santos aqui, do Valongo, até o polo industrial de Cubatão. Mas isso só estava na fase de projeto, não teve qualquer tipo de recurso para que se fosse implantado. Só, primeiro tinha que se fazer o projeto para depois se levantar e se implantar essa extensão do VLT. O projeto VLT, Santana, a gente sabe, ele é um projeto para a Baixada inteira, não é? Mas o que dificulta... vai levar tempo. O que dificulta a ampliação dele é o custo dele por quilômetro, né? Inclusive, existem outras alternativas, outras propostas de modal, de transporte coletivo, que são tão eficientes quanto e mais baratos, como, por exemplo, o VLP, que são corredores exclusivos de coletivos sobre pneus, né? E não sobre trilhos, como é o VLT, né? Apesar que aqui em Cubatão, entre o Valongo já tem o trilho, já tem a linha de trem, né? Então tinha que ser. Lembra no passado, eu lembro que era pequeno, lá em Cubatão, a Cozipa, os funcionários da Cozipa andavam tudo de trem. Desciam lá, né? Entravam na 9 de abril, na estação, e desciam lá na Cozipa. Então foi muito utilizado os trens no passado, e hoje está totalmente abandonado. E, de certa forma, como você já tem as linhas de trem, ficaria mais fácil, né, você implantar esse projeto do Valongo para Cubatão. Camila, mais alguém com a gente? Sim, Uriel Vilas Boas pergunta ao vereador e aos jornalistas também presentes, pergunta como vocês avaliam a situação do polo industrial e qual a possibilidade de solução na visão de vocês. E como incluir todos os segmentos sociais para enfrentar o problema. Preciso discutir isso com profundidade. Mandar um abraço para o Guiel, participante sempre, né? Um dos maiores. Sim. Mandar um grande abraço para ele. Anteontem conosco. E dizer que isso tudo passa justamente por. Eu acabei de falar agora, para trás, aqui no início do programa, a questão da necessidade nossa de buscar novos investimentos para Cubatão, incentivos que você traga empresa metalmecânica para. E o Guiel foi também, conhece muito bem a usina da Cozipa e sabe, né, que a única forma que a gente tem de tentar salvar a empresa é a gente tentar trazer alguma coisa, né, e melhorar esse mercado também. A questão federal, a questão de tributação. A questão tributária, né, Marco? É muito importante para isso, porque você tem aí a questão da China, que está hoje vendendo aço muito mais barato, e isso prejudicou a nossa siderúrgica aqui de Cubatão. Acho que para o bem da sociedade, precisamos fazer políticas sem rancor e sem ódio. Sem diálogo, não vai chegar a lugar nenhum. Tanto o governo municipal, estadual e o federal. Eu acho que para o desenvolvimento do polo industrial de Cubatão e diversos outros polos industriais do Brasil inteiro, depende fundamentalmente da mudança da política econômica do governo, no sentido no relacionamento com os empresários. Porque hoje no Brasil o que acontece? O governo socializa o prejuízo e o empresário privatiza o lucro. É sempre assim. O empresário só recebe, ele quer dividir o prejuízo e quer ficar apenas só com bônus. Com o bônus. E também o empresário brasileiro, ele precisa realmente mudar a sua mentalidade, porque hoje em dia ainda estamos naquela mentalidade de Brasil colônia, de apenas ficar exportando commodities, matérias-primas, em vez de investir na transformação para agregar valor às mercadorias. Um exemplo claro, isso que estamos em Guarujá está acontecendo nesse momento, o Seminário Internacional do Café. Os empresários estão debatendo como ampliar as fronteiras de exportação do café, mas estão discutindo basicamente a exportação do grão cru, né? Do grão in natura. Né? A mesma coisa que acontecia há 100 anos atrás. Quer dizer, o modelo de negócio do café no Brasil é o mesmo que de 100, 200 anos atrás. Então, quer dizer, é preciso mudar esse modelo. A Alemanha, por exemplo, é a maior exportadora de café solúvel do país, do mundo inteiro, e não tem um único pé de café plantado no território alemão. Quer dizer, o Brasil precisa ter uma política industrial mais consistente, e isso daí passa pela mudança na mentalidade do empresário brasileiro, de agregar valor à sua mercadoria. Mas a gente discute isso há, no mínimo, 50 anos. Né? E há algum interesse maior, né,
e que isso não aconteça, né? Que a gente continue realmente sempre nas commodities, nos grãos, ligado, viu, não avance nisso. Né? Tá ligado a mentalidade do empresário brasileiro de que, tá bom assim, meu pai trabalhava assim, meu avô trabalhava Você assim. acha isso? Eu acho que sim. Né? Tá ruim, mas tá bom? E quando a situação aperta, precisamos de incentivos do governo, precisamos de que desonere a carga fiscal, não sei o quê, mas agora investir em tecnologia, em pesquisa, o empresário brasileiro, infelizmente, ainda não tem esse hábito. Muito bem. Antes da gente se encerrar, tem mais alguém conosco aí, Camila? Sim, temos a participação do Valdomiro Trento. Ele pergunta ao vereador: o senhor falou que sua função é de ir buscar mais recursos no governo do Estado e federal. Cubatão tem 150 quilômetros de área, no máximo 30 quilômetros para aplicar mais de 1,1 bilhão de orçamento. Tem 120 mil habitantes, 50% para o funcionalismo público. O senhor entende ou deveria entender que os recursos devem atender toda a população ou tem muita coisa mais errada nisso? Não, está na questão do planejamento da cidade também. Você observa que Cubatão hoje, a folha de pagamento absorve 51,5%, isso apresentado agora na audiência pública de finanças. Né? E aí você acaba gastando aí 27% com saúde, né? E quase 27% com educação e 18% com saúde. Você vê que a conta não fecha. Sobra muito pouco para investir diretamente na população. Né? Então tem que ser, o que você vai ter que fazer disso aí? Você vai ter que fazer uma gestão, sanear isso, tentar diminuir, né, o que é difícil, porque a maioria dos servidores hoje, dentro disso aí, tem direitos adquiridos que você vai ter que manter. Né? Então você vai ter que ter certa criatividade com a redução de contratos, e isso diretamente na área da própria educação, que se envolve merendas, uniformes, essas coisas, e na própria saúde, no sentido de você tentar enxugar isso, para tentar sobrar um pouco de recurso, mais recurso, para tentar injetar no que é a prioridade da cidade hoje, que é a questão da zeladoria da cidade de Cubatão, que não é investido hoje. Muito bem. E a gente está em cima da hora, encerrando aqui mais um painel regional. Obrigado, Wagner, pela participação. Até o próximo. Wagner Moura, do PMDB de Cubatão. Ademir, obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço, obrigado, Santana, semanalmente conosco. A Camila, que está de segunda a sexta com a gente aqui, acompanhando a nossa produção e a sua participação. O painel regional ao vivo, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Reprise você acompanha, confere às 7h30 da noite, durante os jogos da Unisanta. Obrigado. Tchau.